Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no projeto Cartão de Embarque. Eu tenho certeza absoluta que vocês sentiram saudade de mim. Se vocês não sentiram, saiba que eu senti muita saudade de vocês. Passamos um tempinho aí sem gravar, estamos aí planejando outras coisas que virão no projeto, então fique ligado, muita coisa boa vai acontecer. E antes da gente iniciar agora a nossa entrevista com essa pessoa super especial, marca lá o sininho, assina o canal para receber as nossas atualizações. E tá vindo coisa boa por aí, hein, ó. Tá vindo gente boa, tá vindo coisa boa, muita coisa bacana. E hoje temos aqui uma entrevistada interestadual. Olha só que bacana. Andréia Krug, seja muito bem-vinda, Andréia. Oi, obrigada. Dá para ver claramente pelo sotaque, não tem jeito, né? Carioca fala chiado, não tem jeito mesmo. Sou eu, sou a Andréia Krug, o maior prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando desse projeto tão bacana e bonito. Muito bom, obrigada. Eu agradeço, Andréia, seja bem-vinda ao projeto Cartão de Embarque. E a Andréia, ela é sócia da DeLorean. Olha que interessante, né? Além de lembrar do carro do De Volta para o Futuro, essa empresa, ela é um gerenciamento de talentos, um mapeamento de talentos utilizando ciência de dados. Pessoal que não sabe o que é ciência de dados, dá uma olhada aí na internet, nós não temos nenhum vídeo a respeito ainda, mas vai ver como isso vai mudar o mundo, e a Andrea está à frente disso, já mudando isso agora. A ciência de dados vai buscar lá algumas coisinhas básicas, né, considerando um monte de fatores, mas nós vamos falar de uma coisa muito mais antiga, né, que são as conversas. Andréia, por que é tão difícil manter uma conversa sobre determinados assuntos com determinadas pessoas? Vamos lá, né? Não é uma coisa simples endereçar uma conversa difícil, né? Isso tem componente das mais variadas espécies. Quando a gente olha pelo aspecto psicológico, quando a gente olha pelo aspecto antropológico, sociológico e até mesmo histórico, né? Eu costumo brincar que eu não sei se foi na hora que cortou o mundo nos hemisférios e quem ficou para baixo ficou mais esquisito assim. Eu não sei se isso veio em Santa Maria, Pinta em Minas, eu não sei como é que foi que isso aconteceu. Mas sim, tem um pouco a ver com esse nosso passado e de herança portuguesa, sim, né? Nós somos seres absurdamente relacionais. Nós, latinos, somos seres que a gente gosta do contato, a gente gosta da relação, a gente mal conhece alguém, carioca, então é uma desgraça. Já sai abraçando, já sai dando beijinho, já é aquela coisa assim. E quando a gente tem que falar alguma coisa para alguém, que isso pode, de alguma forma, atingir, incomodar esse outro, aí a encrenca começa a acontecer. Puxa, mas se eu falar isso um dia que ele não vai mais gostar de mim. Ah, ele vai ficar chateado comigo. Poxa vida, quer saber? Não vou falar, não. É melhor eu ficar quietinho. E aí eu não falo com ele. Sabe o que eu faço? Eu pego uma outra pessoa e saio falando dele. A gente tem muita dificuldade do papo reto, a gente tem muita dificuldade de falar para a pessoa, a gente é melhor para falar da pessoa. E a gente não entende que aí é que mora a raiz dos conflitos. Ao passo que, se muitas vezes a gente falasse aquela coisa, que sim, pode ser um pouco mais dura, pode ser um pouco mais desagradável, mas tem jeito para a gente falar isso direto com a pessoa, essa é a chance que a gente tem de resolver o potencial conflito que a gente possa ter com essa pessoa. Falar da pessoa nunca vai ajudar a gente a resolver o conflito com a pessoa. Pelo contrário, é tipo pólvora jogada no fogo. Não acaba bem. Esse medo, né, de a gente falar com a pessoa exatamente, na verdade, ele reflete um medo nosso, né, de ofender a pessoa, ou reflete o que a outra pessoa vai falar de mim por eu estar falando dela, né, para ela. Eu estou falando uma crítica para ela, né? Uhum. O que que esse medo reflete? É o meu medo de ofender alguém, ou é o medo do que a outra pessoa vai falar se ela não entender exatamente o que eu quero dizer?
muito mais é o medo do outro não gostar mais de mim. A gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito, né? Desde, como eu falei, para o aspecto psicológico, todo mundo tem um negocinho chamado autoestima, a gente precisa se sentir bem com a gente precisa se sentir gostado, a gente precisa se sentir reconhecido, e quando algo, principalmente de pessoas que a gente gosta, pode abalar essa relação, é aí que reside o medo. É aí que, por uma questão de tentativa de preservar a relação, eu não endereço a conversa difícil, eu não endereço a conversa mais dura. Eu fujo dessa conversa e muitas vezes caio nesse caminho de falar da pessoa e não para a pessoa. E isso costuma dar bastante problema logo lá na frente. Isso é muito Vira comum, fofoca, né? vira fofoca. Essas conversas de corredor, né, que a gente fala no mundo corporativo, no mundo corporativo ela tem um resultado, né, que você vai poder ser demitido numa pior situação, né? E Uhum. dentro de casa, para você manter uma relação estável com a família, como que se relaciona isso? Como que a gente consegue ter uma conversa difícil com alguém? É. Dentro de casa, a questão fica até um pouco mais complicada, né? Porque aí você tem uma intimidade maior com o seu interlocutor, você tem menos filtro. É. A condição familiar, ela cria um pouco aquilo que a gente chama do, entre aspas, o que eu vou falar, de uma espécie de amor incondicional. Por exemplo, um filho, via de regra, principalmente quando ele tá saindo da infância, a tal da adolescência. Eu costumo dizer que criança nasce pequenininha, bonitinha, justamente para a gente não largar, porque quando chega na adolescência, você tem vontade de dizer: Jesus, da onde que saiu isso? Tipo um gremlin, jogaram na água, virou monstrinho, né? Que diabo aconteceu com essa coisa que era tão fofinha? Então, assim, como você tem essa intimidade maior, você tem menos medo de não ser gostado, né? Mães costumam amar filhos incondicionalmente, não importa o que o filho faça ou deixe de fazer, o amor de mãe continua a existir. Então, essas conversas, elas acabam saindo muito tortas, né? Toda vez que se vai falar uma coisa que uma dessas partes não gosta, não está afim de ouvir, dá em explosão, em briga, em conflito. Via de regra acontece. Nesse caso, no caso familiar, tem muito mais a ver com a forma do que com o conteúdo da fala em si, né? Por a gente ter essa intimidade, a gente tira o filtro, a gente faz uma conversa menos cuidadosa, a gente joga toda a emoção nessa conversa, a gente se esquece do dado, do fato, e a gente traz crítica, a gente traz coisa pesada, a gente traz coisa que a gente mesmo não gostaria de ouvir, a gente fala isso para o outro com muita naturalidade. Não é legal. Não, definitivamente não é legal. Pais também costumam ter uma cobrança muito grande em cima dos filhos, né? Eu costumo dizer, né? Dificilmente, se um filho chegar em casa com um boletim, sei lá, tem 10 matérias, né? Tem 9 notas boas e uma nota ruim. Eu já fiz essa bobagem, né, como mãe. A gente vai direto na nota ruim, a gente se esquece de falar das notas boas. Isso tem uma intenção legal? Tem uma intenção legal, tem uma intenção de puxar a pessoa, tem uma intenção de trazer o filho para ficar bom. Pais e mães querem que seus filhos sejam muito melhores do que o que eles foram. E aí jogam essa cobrança no filho, mas se esquecem de reconhecer, de enaltecer, de comemorar, inclusive, o bom resultado que teve. Eu me lembro que uma vez minha filha, eu acho que tinha umas 9 matérias, ficou em recuperação em 5 matérias, até artes e educação física ela conseguiu. Artes, educação física e religião. Eu falei, pronto, perdeu a dignidade, né? Se ainda fosse português e matemática, ainda tá, ainda justificava isso, mas o que você fez para isso acontecer, né? E o que ela fez foi uma tentativa de chamar a atenção, porque a relação não estava legal. Mas até compreender isso, passar água debaixo da ponte. A gente já tinha estabelecido um nível de conflito até para a coisa acabar chegando nesse fim dos tempos, né? De sim, quase foi reprovada, uma coisa horrorosa. Isso mostra que, na verdade, a gente pega mais atenção aos sintomas, né, exatamente do que a causa, né?
O que Perfeito. está causando aquilo ali. Agora, eu entendo que quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai fazer uma crítica para essa pessoa, a gente tem que naturalmente medir muito as nossas palavras para que aquela pessoa não receba aquilo como uma ofensa, né? Porque se ela recebe aquilo, se eu falo com uma crítica, com uma certa energia, vamos chamar assim, né, com uma certa força, a outra pessoa, ela não vai receber aquilo de braços abertos. Com certeza ela vai retrucar, ela vai, é como se eu estivesse jogando uma bola de beisebol, né? Eu jogo a bola, em vez da pessoa segurar com a luva, ela vai bater com um taco e esse negócio vai voltar para mim e ali inicia-se um ambiente extremamente tenso, né? Que não vai levar a lugar algum. Há alguma técnica que dá para tentar aliviar essa situação? Ou antes de começar a falar, né? A pessoa pensar, parar, pensar, ou então, ó, já se instalou aqui o momento tenso, né? O que dá para fazer a partir desse ponto? Maravilha essa tua pergunta, né? O X da questão mora aí. A primeira coisa a gente, não deve deixar acumular as coisas, né? Se algo está incomodando, a gente não deve postergar, a gente não deve empurrar com a barriga a conversa. A gente tem que ter essa conversa, mas a gente tem que ter essa conversa quando? Tão logo seja possível. Então, aconteceu algo entre eu e você, alguma coisa na sua atitude me incomodou, eu tenho que falar com você o mais próximo possível desse fato que tem esse potencial de gerar o conflito. Mas a palavra que faz toda a diferença é essa, possível. Possível para quem? Para mim, que vou ter essa conversa com você. Emocionalmente, eu tenho condição de ter essa conversa com você? Eu vou ter uma conversa calma, tranquila, eu vou conseguir expor para você o que eu preciso expor, como você mesmo disse, de uma forma adequada, de uma forma correta, de uma forma que eu abra a sua escuta para o que eu vou falar, ou eu vou falar todo destrambelhado? Se eu vou falar destrambelhado, deixa, né? Eu costumo dizer, né, quando a gente faz aqueles cursos, né, de em igreja, né? Eu casei em igreja, né? Aí você faz lá o padre falava assim: olha, nunca durma sem resolver a questão. Dorme sim, tá errado. Dorme, porque às vezes é melhor botar uma noite no meio de 2 dias, justamente para você se acalmar, justamente para você botar o pensamento no lugar, até porque muitas vezes você vai ver que nem tinha que ter essa conversa. Às vezes você até vai ver que aquilo que você está tomando muito como uma ofensa, aquilo que está te agredindo muito, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Não está naquilo que é o dado e o fato. Sabe onde é que está? Está naquilo que é o seu julgamento, o seu querer, o seu desejo. A gente tem uma mania muito grande de querer moldar o outro, de querer que o outro seja do jeito como a gente idealizou. E a gente não entende que ninguém muda ninguém. A única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Então, se, por exemplo, eu estou tendo um conflito com você, eu vou mudar você? Não tem como. Eu posso mudar quem? Eu. A única coisa que eu posso fazer para tentar resolver esse conflito é conversar com você. Ninguém, né? Estou falando de relações saudáveis, estou falando de relações que estão dentro do seio familiar, estou falando de relações até que estão dentro do ambiente corporativo, do mundo das empresas. Ninguém acorda todo dia e assim, eu hoje acordei para sacanear o Jack. O que você vai fazer amanhã? Vou sacanear o Jack. O que você vai fazer? Não, isso não existe. Imagina o poder que você teria que ter para eu acordar todo dia com o único e firme propósito de sacanear você. Isso não existe. Mas a gente tem uma mania de achar que é assim. Eu aposto que agora tem gente assistindo o vídeo e está dizendo ela fala isso porque ela não conhece fulano. Queria ver se ela conhecesse fulano, seria assim. Não é. Você não é tão importante a ponto de fazer alguém se mover todo santo dia só para te sacanear. Se você acredita que você é importante assim, você está no lugar errado. Nem no elenco da novela das 9 na Globo tem alguém com tanto ego, tem alguém se achando tão poderoso. Vai fazer parte dos Vingadores, mas sai desse lugar porque isso não te pertence. Se algo está errado, parte dessa responsabilidade é sua, parte é da outra parte. Só que muitas vezes ninguém tem a intenção. A pessoa continua a agir da mesma forma porque na cabeça dela a intenção dela está correta. Não, eu estou falando daquele jeito com a Andréia porque eu quero o melhor para ela. Mas você não se tocou que a sua intenção é boa, mas o seu jeito é desastroso. E em vez de você estar dando para a Andréia o que há de melhor, você está dando para a Andréia o que há de pior.
Intenção é uma coisa, ação é outra coisa completamente diferente. Não necessariamente essas coisas estão casadas. E é aí que reside o perigo. Porque o outro chega para mim e vai dizer assim: poxa, Andréia, você fez isso comigo. Eu vou dizer: não, não foi nada disso. O que eu queria fazer era isso, isso, isso. Mas a gente não está falando do que queria, a gente está falando do que fez. A gente está falando do impacto do nosso comportamento na relação. Então, quando a gente vai ter uma conversa difícil, a gente tem que pensar muito nisso. O que que eu quero com essa conversa difícil? Eu quero descarregar minha raiva? Eu quero mudar o outro? Eu quero dizer poucas e boas? Nem tem essa conversa. Não, eu quero resolver a minha questão com o outro. Ele não está entendendo o que ele está fazendo, ele não está entendendo como ele está sendo duro comigo, como ele está me machucando. Ah, então eu tenho um propósito legal para ter essa conversa. Aí eu vou ter essa conversa. E, adiantando, a dica é essa: começa por aí. Olha, eu imagino que você ainda não tenha percebido, mas deixa eu te dizer como é que eu estou me sentindo a partir do momento que você fala desse jeito comigo. Eu sei que você não tem a intenção de me machucar, mas eu estou me sentindo machucado por causa disso, disso e daquilo outro. Se a gente chega desta maneira, a gente ajuda o outro a abrir a escuta, porque eu demonstrei compreensão pelo outro. Agora, se eu já chego, né? Você já reparou que quando a pessoa acha que ela tem razão, ela se balança? Olha só, queria te falar um negócio, e já chega se balançando. Você está errado nisso? A gente chega com uma postura, como você mesmo disse, de crítica, a É gente aponta ataque, né? dedo, a gente se balança. É ataque, é ataque. Se você, meu querido, olha, nesse ponto tem um negocinho aqui no final da cabeça da gente, né? Chamada amígdala. Tem essa daqui, mas tem uma pequenininha aqui. É uma estrutura que a gente tem no cérebro da gente que ela não mudou desde que a gente desceu das árvores e virou Homo sapiens. Então, quando a gente se sente atacado, essa tal dessa amígdala, ela é acionada. E a nossa relação, a nossa reação, melhor dizendo, é a mesmíssima do sujeito lá atrás nas cavernas quando via um dinossauro. Pega, lança e parte para cima. Se eu me sinto atacado, eu vou atacar de volta. E a gente tem que entender que comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Então, eu posso ter tido uma intenção de me comunicar muito bem. Se o outro entendeu como agressão, não vai dar certo. E também Reveja, refaça a forma como você fala, senão não consegue. Diga. A partir do momento que você faz esse ataque, né, o ataque ou a pessoa não percebe exatamente que você quis fazer aquilo da melhor forma possível, né, e ela vai ficar ali de armas levantadas, a pessoa teria que ter muita coragem de falar assim, ó, tá bom, então agora a nossa relação para por aqui, né, se for uma relação de marido-mulher, namorado, essas coisas, fala assim, ó, para por aqui porque não deu certo isso aqui, não tem conversa, você não quer ouvir, eu também não consigo mais falar. É uma maturidade muito intensa, né? Isso dificilmente alguém Sim. mais jovem consegue ter, assim, ou você acha que pessoas conseguem ser treinadas para isso? Treinadas no sentido não que elas ficam passando esses perrengues na vida, mas de certa forma que eles consigam tratar isso, esse assunto de uma forma mais fácil? Sim, isso é treino, né? Isso é aquilo que a gente chama das habilidades socioemocionais. Hoje isso tem um destaque absurdo mundo afora. Tá cheio de gente trazendo isso para o jogo e, inclusive, muitos professores de ensino fundamental e médio estão sendo treinados justamente para poder trabalhar isso junto a crianças e adolescentes. Quanto antes você começa a trabalhar suas habilidades socioemocionais, melhor, né? E eu sou mega estudiosa, eu adoro estudar, eu tenho faculdade, eu pude fazer 2 MBAs, tudo pagando meu bolso, ralei muito para conseguir isso, né? Mas assim, isso só não basta. Se você não tiver as atitudes condizentes com o que o outro espera de você, se você não tiver uma postura no mundo de hoje, do jeito como as coisas estão, com toda essa ruptura nos padrões que a gente teve por aí, cada vez mais as pessoas estão sendo chamadas a colaborar, a fazer junto, a trabalhar em time. Quem vai ter uma postura sempre competitiva, olhando para o outro como se fosse inimigo, o tempo todo querendo saber quem tira a melhor nota, quem faz mais ponto e coisas dessa natureza,
vai ficar sem espaço no mundo. Quem não tem escuta, e a gente é ruim demais de escuta, a gente não foi treinado para escutar, a gente foi treinado para falar. Tem muita gente que às vezes fica, ó, de boca fechada, mas isso não quer dizer que a pessoa está escutando. Quantas vezes que a única coisa que a pessoa escuta é um diabo que mora dentro da cabeça de cada um. Aí a pessoa está falando comigo e eu estou assim, queria ver se ele estivesse aqui no meu lugar fazendo tudo que eu tenho para fazer. E a pessoa está lá falando e eu não estou ouvindo nada, eu estou ouvindo o diabo que está na minha cabeça. Ah, para ele falar é fácil, queria ver se ele tivesse que vir aqui, ralar, fazer o que eu faço, enfrentar a vida que eu faço. E você está falando com você mesmo, você não está escutando o outro, mas você está de boca fechada. Você quer ver um outro exemplo que é fantástico? Repara só. Você vai tá numa roda de amigos, né? Isso aconteceu comigo há pouco tempo atrás. E eu sou muito falante, sou muito alegre. Você me conhece, você sabe como é que eu sou, né? Perco um amigo, mas não perco uma piada. E eu estava mais triste, mais caída, mais cabisbaixa. E aí uma pessoa percebeu e falou: "Oxa", muita gente me chama pelo sobrenome. Ô, Krug, o que aconteceu? Você está quietinha? Eu falei: ah, tô meio chateada. Poxa, minha mãe levou um tombo na rua, caiu, o cotovelo dela moeu, tá? Fez uma cirurgia de mais de 6 horas, não tá legal, não. A pessoa nem me deixa terminar de falar. Olha a coisa da intenção e da ação. Ah, imagina, liga para isso não. Olha só, minha avó já caiu, quebrou a cabeça e o fêmur. Eu tô falando de quem? Da avó da pessoa ou da minha mãe? Quem era o assunto da conversa? A intenção da pessoa é a melhor possível, é me acolher na minha dor, é dizer para mim que ela já passou por algo semelhante a isso. Agora, quem disse que o que ela passou, do jeito que ela passou, vai me ajudar a passar pelo que eu estou passando? Se a pessoa me pergunta o que aconteceu e eu estou falando, a pessoa tem que acolher a minha dor e não trazer a dor do outro. E você vê que a maioria dos diálogos dessa natureza vira competição de desgraça. Se tiver um terceiro, vai falar: ah, tua avó quebrou a cabeça e o fêmur? Ah, meu tio quebrou a cabeça, o fêmur e a bacia, sei lá. E aí começa uma competição de desgraça para ver quem quebrou mais coisa e passou pelo pior sofrimento. A intenção das pessoas é ruim? De forma alguma. Mas a ação é desastrosa. De repente está todo mundo falando do seu caso e ninguém mais está me acolhendo na minha dor. Será que vale a Isso é pena muito comum. conversar com essas pessoas? Fala, cara, eu tô falando da minha dor, você tá colocando uma maior. Vale a pena dar Vale. esse feedback? Vale, claro que vale. E isso eu, por exemplo, eu falo: olha, poxa, obrigada por você estar trazendo a sua história. Eu entendi que você quer me acolher com isso, mas deixa eu te falar, eu vou me sentir muito mais acolhida se você simplesmente escutar. E o máximo que você pode fazer é dizer assim: tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um suporte? Isso é efetivamente me acolher. Agora, quando vocês começam a falar da desgraça de vocês, a minha dor deixou de existir e a dor de vocês é mais importante que a minha. Então, por exemplo, não estou sendo ofensiva, não estou tratando ninguém com agressividade, mas o recado tem que ser dado. Isso é muito comum nas culturas mais europeias. Você trabalha com alemão, alemão é assim, não tem problema nenhum. A gente aqui tem muita dificuldade. A nossa herança portuguesa traz para a gente uma dificuldade muito grande. A nossa latinidade traz para a gente praticamente uma impossibilidade da gente falar isso. A gente fica, a maioria das vezes, as pessoas vão dizer: tá vendo? Já está ele falando da avó dele, já esqueceu de mim. E vai ficar com raiva da pessoa que só estava com boa intenção, mas ela simplesmente não foi treinada a escutar. É um papel de vitimismo muito grande, né? Que todos Muito grande. Muito grande, perfeito. abandonado. E isso a gente estava comentando agora em relações de amizade e familiares. No mundo corporativo, né, muitas empresas ainda são hierarquizadas, não? Então existe um ego hierárquico ali, né? A pessoa: eu sou mais que você e eu falo com você da forma exatamente como eu quero, e você não vai retrucar porque senão eu posso te mandar embora, né? Eu vou te Uhum. pôr no olho da rua. Como pode a pessoa que está recebendo a crítica, ou precisa fazer uma crítica, né? Como que ela pode começar esse assunto? Como que ela pode colocar os dedos, né, mais sensíveis nesse tema? Principalmente quando a gente está falando de organização, o feedback, essa conversa difícil, ela só deveria existir baseada em uma coisa: dado e fato.
O problema é que ela não é baseada em dado e fato, ela é baseada em julgamento, em preconceito, em suposição, em achismo, numa outra série de coisas. Então, te dou um exemplo. Eu estou chegando atrasada recorrentemente, né? Sei lá, deu 10 dias, eu cheguei atrasada no trabalho 8 dias. Meu chefe, ao invés de chegar para mim e falar assim, Andréia, nos últimos 10 dias, em 8 você chegou atrasada, uma média de 20 minutos de atraso em cada dia, desses dias. O que está acontecendo? Isso é uma conversa. Normalmente, como é que é isso? Olha só, você está chegando atrasado, você não é comprometido, não? Se eu sou ou não comprometido, é julgamento. O fato é, eu estou chegando atrasada de 10, cheguei 8 dias com uma média de 20 minutos. Isso é o fato. Isso é trazido para o jogo? Não, eu já trago o meu julgamento. Você não é nada comprometido. Você sabe por que eu estou chegando atrasado? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, moro numa reunião de risco que está tendo tiroteio todo dia quando eu vou sair de casa. Pode ser isso. Você me perguntou o que está acontecendo? Não, você já me julgou. Então, quando você, entre aspas, sofre esse tipo de conversa com coisas dessa natureza, o que você tem que fazer é trazer para o dado e fato. Deixa eu te explicar. Eu cheguei atrasado, aí você tem que ter o dado e o fato. 8 de 10 dias, uma média de 20 minutos, porque está tendo tiroteio quando eu vou sair de casa. Você quebra o outro quando você traz o dado e o fato. O outro está vindo com suposição e você está vindo com dado e fato. Não é falta de comprometimento, é realmente risco de vida. Pronto. Você resolve a questão. De novo, você não foi grosseiro, você não foi insubordinado, você não foi nada. O nome disso é a diferença que a gente tem entre uma conversa que ela é agressiva, isso não é legal, ficar calado e falar mal do chefe no cafezinho, né? Ou você ter uma conversa mais assertiva. E para você ser assertivo, você tem que falar com doçura, mas você tem que falar com dados e fatos. Tira julgamento, tira suposição, tira preconceito e traz o cerne da questão. Gente, já passei por diversas, né? Já passei por uma. Tive um chefe que ele me mandou um e-mail. Andréia, você tem que aprender a priorizar as atividades prioritárias. Aí eu falei, não, priorizar as prioridades prioritárias. Eu falei, Jesus, eu devo estar assim atrasando tudo. O que eu estou atrasando que eu não me lembro? Algumas pessoas fariam o quê quando recebem isso? Chefe imbecil, olha se isso é frase que se escreve. E descartaria. Eu, na mesma hora, passei a mão no telefone. Oi, chefe, tudo bem? Olha, obrigado, recebi aqui teu e-mail com teu feedback. Agora, até para poder me ajudar, para eu poder consertar, dá para você me trazer um exemplo da onde eu deixei de entregar uma prioridade ou que eu tenha priorizado errado? Você pode trazer para mim, efetivamente, aonde eu pisei na bola? Isso vai me ajudar. A resposta dele para mim foi, não tem um exemplo, é de uma forma geral. Tá, muito obrigada, e desliguei. Nesse momento, eu percebi que ele não estava baseado em dados e fatos, ele estava baseado em alguma percepção dele, que tinha alguma coisa no meu jeito que estava incomodando a ele e estava fazendo ele, né, ter esse discurso, ter essa conversa e vir com essas coisas para cima de mim. Dado e fato, ele não tinha. Eu não estava atrasando, o meu problema não era a minha entrega. E aí eu percebi, era como eu fazia entrega. Eu, muito autônomo, eu saía fazendo, eu não dividia com ele, eu não copiava ele nos e-mails. Aí eu falei, ele gosta disso. Deixa eu fazer um teste. Comecei a copiar ele nos e-mails, comecei a tudo comunicar a ele, mas ele rapidamente veio me elogiar. Ai, Andréia, nossa, foi bom mesmo a gente ter tido aquela conversa de feedback, você melhorou muito. Pronto. Você tem que entender que o outro não está fazendo aquilo para te sacanear. E você tem que entender que desqualificar o feedback do outro também não te ajuda a resolver o teu problema. Se eu tivesse desqualificado o feedback dele estava todo torto, todo errado. É o que eu chamo de feedback aguado. Não tem substância, não tem dado e fato. Eu podia ter simplesmente desconsiderado isso. Eu ia fazer da minha vida um inferno, porque ele ia continuar me enchendo a paciência. Ia resolver? Não. E pior que enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Talvez eu teria deixado de lado e falado assim, ó, tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Como que vai fazer? Eu mesmo teria dançado nessa situação.
Eu digo isso, né? Isso é uma coisa que não é simples, não é fácil, mas eu sempre ajo com os meus interlocutores, dando a eles o benefício da dúvida. Peraí, por que que isso está acontecendo desse jeito? Não sou, você me conhece de muito tempo, não sou uma pessoa fácil, tenho cabelo na venta, às vezes viro no giraia, tudo isso eu faço. Eu sou normalzinha, tá, gente? Bonitona aqui falando, tudo certinho, faço todas as besteiras do mundo. Mas, poxa vida, errar serve para a gente aprender alguma coisa, né? E com os meus 55 anos de idade, algumas coisas eu já aprendi. A principal lição que eu aprendi na vida é que eu não vou mudar ninguém, eu só vou mudar a mim. Então é a mim que eu tenho que mudar. Não tem jeito, eu não vou mudar o outro, eu não posso desqualificar o outro, isso não me ajuda a viver melhor com esse outro. A outra opção que eu tinha é assim: tchau, vou me embora da empresa. Tinha grana para me bancar? Não. Então eu tinha que resolver essa questão de alguma forma. Tão simples quanto isso. São as escolhas que a gente toma na vida. Isso é o principal. Até porque quando a gente acha que a gente não tem escolha, muito bem, você escolheu não escolher. Exatamente. Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Não vou lembrar exatamente quais agora, mas a não escolha é uma escolha. E Escolha. agora, infelizmente, eu preciso escolher finalizar o vídeo, porque está dando a nossa hora já. Andréia, Maravilha. você poderia fazer um resumo, assim, rapidão, do que a pessoa poderia fazer, então, para não deixar com que uma conversa entre num ambiente de pessoas armadas? Se acalmar, nunca conversar de cabeça quente, entender qual é o propósito que você quer com essa conversa, qual é o seu objetivo que você tem com essa conversa, o que você quer ao final dessa conversa, e lembrar que quem está lá do outro lado não tem a intenção de te sacanear. Se a pessoa está fazendo alguma coisa que você está entendendo como um ataque, dá para ele o benefício da dúvida e tenta esclarecer. O conflito ele pode ser algo extremamente positivo, depende muito da postura da gente em relação a ele. Enfrenta, é melhor do que fofocar no corredor. Ah, com certeza. E como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Ah, é esse LinkedIn, nome esquisito, Instagram, né? Twitter. Só não tenho Twitter, é AP Krug no Instagram, Andréa Krug no LinkedIn, Andréa Krug no Facebook, e tem meu site. Tem muito material lá, se alguém quiser, tem muita coisa gratuita lá, muito texto, muito e-book. Vai ser um prazer compartilhar essas maluquices da cabeça da Krug. Muito bem. Pessoal, eu vou colocar todos os links aí na descrição do vídeo, dá uma olhada. Segue a Andréia lá. Não esqueça de seguir também o Projeto Cartão de Embarque no Instagram, @Projeto Cartão de Embarque, porque lá na frente vão vir coisas muito boas, como eu já disse. Andréia, seja bem-vinda ao Projeto Cartão de Embarque. Espero ter você aqui novamente em breve, se tudo der certo. Pessoal, é isso então, e até a próxima semana. Tchau!